Oi, gente. Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais um dia de live, mais um dia de aprendizado e prevenção, né? E hoje nós vamos falar sobre as consequências que um abuso infantil gera na vida de uma criança, depois quando ela se torna adolescente, na fase adulta, porque esse abuso, essa consequência, ela é de curto, médio e longo prazo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou colocar um filtro aqui, gente, porque, meu Deus do céu, eu fui para o sítio, tô com a cara esquisita. Vixe, não tem nenhum aqui que salva. Tem que ser com essa cara aqui, gente. Vocês que lutem. Vou chamar agora a nossa estrela, doutora Letícia. Vai mandando aí. Vou mandar aqui para algumas pessoas, lembrando que a nossa live já começou. Porque às vezes as pessoas estão dormindo ainda não. Chamar a nossa estrela. Hoje nós temos outros participantes na nossa live. Ah, olha lá que legal. A Ana, João e a Vivi, que legal. E a Vivi. Gente, vai mandando aí para os seus amigos, as pessoas que você acha que precisa ver essa live. Quem tem filho, quem tem sobrinho, e até para quem não tem, né? Porque a gente sempre tem alguém próximo da gente que pode ter dessas consequências e uma dessas reações. Isso é algo muito antigo e tem alguma coisa escondida aí. Vou tentar achar aqui um negócio para salvar a minha vida aqui. Então, nossa, eu também quero colocar filtro. Preciso aprender isso, Pamela. Não sei colocar. Meu Deus, que salva a nossa vida. Que hoje eu tô só. Vou colocar Olha esse aí. daí Brambila, eu gosto dele. Fica com cílios. Nossa! Como que coloca isso? Bicho? Também quero. Tem embaixo, também. Tem um rostinho com um brilhinho assim em cima. Aí você vai Tô vendo aqui. do lado e você vai achar um filtro para você. Aí você coloca um filtro para Tá ótimo. facilitar na nossa vida. Então, posso começar a falar? Pode. Posso falar? Então, eu resolvi trazer essas pessoinhas aqui para nossa live de hoje. Deixa eu até aproximar minha luzinha ali. Não vai dar muito certo, mas enfim. Porque hoje nós vamos falar da consequência. Então, eu preparei alguma coisa para nós falarmos. Realmente para que as pessoas possam. Deixa eu virar aqui para mim, para eu ir explicando. Olha como eu tô plena, gente, arrasane. Nossa, ficou muito forte. Mas tá bom, daqui a pouco eu troco o filtro. Então, assim, deixa eu trocar aqui, que tá muito, né? Pronto. Então, melhorou, né? Já aprendendo, né, Pamela? Então, assim, eu trouxe esses bonequinhos para que possa realmente trazer um impacto para as pessoas que estão aqui hoje, para que a gente possa realmente. Eu penso que só faz sentido a gente estar aqui se nós conseguirmos realmente tocar a vida das pessoas, que a gente consiga realmente fazer com que elas compreendam o quão importante é nós estarmos falando todas essas segundas, né? Eu imagino que a gente pode, ao longo do tempo, a gente até ir adaptando algum outro tema, mas esses bonequinhos aqui, eles são representados pelos brinquedinhos da Isa, da minha filha, que ela nem brinca mais, mas enfim, é para representar personagens que são reais, que são crianças, né, que passaram pela minha vida lá no campo. Então, eu quero que você escolha um deles, vou virar aqui, para que você escolha um deles para eu começar falando, tá? Da vidinha deles, ok? Tá. Então, vai lá. É pra eu escolher Quem que você um? quer escolher Isso? primeiro? Deixa eu Escolhe ver. um. A Vivi. Deixa eu aproximar aqui, ó. Essa é a Ana, tá? O João e a Vivi. Então tá.
Vamos lá. Aí, a Vivi, eu escrevi aqui. E você vai ler a vida da Vivi, ok? Vai lá. 12 anos grávida do pai, abuso desde os 9. Nossa, Nossa, né? Então, pesado. então vamos começar a falar um pouco, né? Uhum. Mas isso é só um, né, dos casos que a gente encontra todos os dias. A Vivi é uma pessoa real. É complicado isso pra mim. Eu não imaginei que eu ia ficar emocionada nesse momento. Mas, né, sou de carne e osso. Acho que até muito mais carne do que osso. E é um fato real. Realmente aconteceu. Eu acompanhei essa, não essa Vivi, mas a Vivi da vida real. Quando ela chegou pra mim, ela estava grávida. O pai abusava sexualmente dela desde os 9 anos. E ela foi uma das vítimas que chegou pra mim e falou: Eu achei que todo pai fazia isso, que era normal isso acontecer. E ela só entendeu o que estava acontecendo quando ela ficou grávida, né, do próprio pai. E assim, foi uma menina que levou essa gravidez até o fim. É, a tia paterna trouxe ela pra morar com a tia e cuidar do bebê. E Uhum. a gente conseguiu na época, porque isso não foi esse ano, tá? Foi em 2018, então tem 2 anos. E ainda não tinha, né, validado, até mesmo aprovada a lei do aborto, né? Então ela Uhum. levou essa gravidez à frente. E além disso, ela conseguiu o direito de tirar o nome do pai da certidão de nascimento dela. Então, e eu lembrei dela porque assim, eu acredito muito que os nossos, não somente os nossos inconscientes, mas o universo inteiro acaba colaborando para que as coisas façam mais sentido, né? E eu encontrei com a tia dela esse fim de semana e eu perguntei dela e da filhinha. E ela casou, foi embora daqui de Vilhena. E aí a gente já entra nas consequências. Por quê? Essa tia cuida da filha dela porque ela não conseguiu é, ter essa relação que precisa entre mãe e filha. Sim, Afinal, é de uma filha de um estupro, né? Do estupro do próprio e uma pai, em que sequência ela também, né? sofria. Oi? Além de ser O um que estupro, é uma sequência. Sim, 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 porque desde os 9 anos isso acontecia e para ela não que isso era normal, entende? Mas isso era a Uhum. realidade que ela tinha na vida, né? Então, assim, tanto que a primeira consequência direta desse estupro foi o quê? Uma gravidez. A consequência a curto prazo foi a gravidez. E a sequência de médio prazo foi ela não conseguir ter amor com essa criança, né? E a consequência de longo prazo, ela vai fazer 16 anos e ela está casada. Porque uma pessoa que sofre um abuso sexual, a sexualidade dela fica comprometida. É Uhum. realmente um rompimento. É como se eu pegasse uma taça de cristal e eu quebrasse ela inteira, e por mais que eu colasse as peças, vai servir para eu tomar água, né? Eu vou conseguir tomar água na minha taça. Porém, ela não vai ter mais aquela delicadeza, aquela beleza, né? Então, isso é algo que faz a gente pensar assim, nossa, mas Letícia, é uma gravidez, lógico que ela não vai, né, conseguir superar isso e tudo mais. Mas então vamos lá, escolhe agora um outro bonequinho. A gente tem mais dois ainda. A Anne e o João. Quem que você vai escolher? O João. Então tá, bora lá. Então, vamos ver o que aconteceu com o João. Calma, deixa eu ler. 7 anos. E, Estupro cometido pelo padrasto. beleza?
Aí você pergunta então para mim. Deixa eu voltar aqui eu para minha casa. E com o João? O que aconteceu com o João? Né? Ele é uma criança que eu estou em atendimento, né? Não precisa. Pode ser João, como pode ser Roberto, como pode ser Eduardo. Ele é Sim. dos que sofrem. E assim, qual a consequência imediata disso na vida do João? Imediata, a gente tem um sofrimento que não tem como mensurarmos o quanto sofre, porque assim, no atendimento psicológico, a minha câmera tá voando aqui. No atendimento psicológico, o que acontece? Eu não posso dizer assim para a criança, olha, eu entendo o que você está passando. Não, eu não entendo. Sim. Mas o que eu posso proporcionar para essa criança? Eu estou aqui e eu posso dizer para você que conte comigo. A gente retira essa criança do convívio com esse abusador e tudo mais. Só que pensa, né? Você é mãe, você tem filhos. Uma criança de 7 anos está pronta para quê? Para fazer bagunça, né? Para aprontar muito, para não querer tomar banho, para não querer comer, que eles ficam com uma certa seletividade alimentar, eles não querem tomar banho de jeito nenhum, eles querem brincar, brincar, brincar. E assim, qual foi a consequência imediata que a gente percebeu na vida do João? Ele começou a ter algo que se chama enurese noturna. E foi o que despertou essa mãe buscar ajuda. E dentro dessa ajuda, quando ela procurou, ela não foi primeiramente no psicólogo. Ela foi primeiramente no médico. E o médico falou, olha, não é comum, né? 7 anos não acontecia mais, ele já conseguia fazer o controle dos esfíncteres e tudo mais. E por que que essa criança de 7 anos começa a fazer o xixi na cama? Né? Então, é uma consequência imediata. Agora, você pensa, estamos num momento de pandemia, onde essas crianças têm pouco acesso a lazer, né? Tá complicado manter eles dentro de casa. Eles não estão indo para a escola, eles sentem falta da escola, eles sentem falta dos coleguinhas. E nesse momento, que a pessoa que deveria zelar, cuidar dessa criança faz o quê? Abusa sexualmente dela. Né? E aí você fala, ainda bem que uma mãe conseguiu perceber que aquilo não estava legal na vida dele e buscou ajuda. A gente está ajudando essa criança. E a primeira consequência dele é até mesmo ele se sentir desajustado, né? Uma fala assim foi tipo, eu não sei por que meu xixi escapa, sabe? Sim. E daí você pegar e é algo que assim, não que todas as crianças que fazem xixi na cama são necessariamente vítimas de violência, gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas e esses relatos que chegam até mim não são relatos assim simples de, por exemplo, é que me mordeu, me machucou, tacou alguma coisa em mim. Não, envolve sexo, envolve uma relação de poder de um mais forte com um mais fraco, para que esse mais forte obtenha prazer com uma criança. Então, o que vai acontecer com o João ano que vem? Eu não sei ainda. O que eu posso fazer com o João hoje? Proporcionar para ele um mínimo de conforto psíquico para que ele compreenda que essa fase de agora vai passar. Ele está seguro, esse abusador foi retirado do convívio dele, né? A gente acionou todos os órgãos de proteção para que ele pudesse ter um mínimo agora de qualidade de vida. Porque eu não posso dizer o que vai acontecer amanhã, porém, eu posso ter a certeza absoluta que essa consequência do que aconteceu hoje, ela acontece agora, daqui 1 ano, daqui 2 anos, e até quando ele for adulto. Por quê? Vai parar de doer? Eu penso que às vezes a gente se acostuma a conviver com a dor. Não que ela para de doer. É como perder um ente querido. A gente se acostuma à ausência desse ente querido, mas não significa que a gente deixe de sentir falta ou que a gente deixe de querer essa pessoa por perto, né? E assim, é preciso que quando aconteça atos assim, todos nós compreendemos
a gente precisa compreender que não é só você fazer essa criança falar, mas você proporcionar para ela assim, olha, isso tá errado, eu vou cuidar de você, eu vou registrar uma ocorrência, eu vou acionar as autoridades. Se for preciso, você vai sair dessa casa, né? Porque como foi com a Vivi, essa tia retirou ela desse lar e trouxe ela para casa dela e cuidou dela e proporcionou para ela o mínimo de conforto psíquico, sem contar num conforto realmente de um espaço onde ela saiba que aquilo nem ia acontecer mais, né? E uma Confiança, consequência, né? por exemplo, uma consequência, por exemplo, na vida de uma criança que desde os 9 anos é abusada sexualmente, é que ela vai entender que o sexo é algo normal, entende? Que eu posso continuar fazendo. Então, gera nessa criança lidar com o sexo de uma forma um pouco sem pudor, ou até mesmo entender que aquilo que está acontecendo, eu vou continuar, vamos dizer assim, né? Eu vou continuar mantendo esses comportamentos sexuais porque eu sinto falta, né? Por exemplo, com o João, de 7 anos, que tinham vários comportamentos de lascívia, que a gente fala, né? Chega um momento que a própria criança se acostuma com aquilo e sente vontade de fazer, porque é corpo, tá correndo sangue ali, né? E se você incentiva uma criança, por exemplo, a aprender inglês, se você colocar seu filho pequenininho para aprender inglês, menina, eles vão deslanchar, porque o cérebro tá ali, ó, a todo vapor. Agora imagina se você coloca um comportamento sexualizado, infelizmente também ele vai desenvolver a todo vapor. Né? Então, assim, acho que quando a gente estava conversando na semana passada, eu falei, a intenção de hoje é realmente a pessoa se chocar para entender assim, não é brincadeira, não dá para fechar os olhos, não dá para a gente pensar que isso não acontece, pelo contrário, tá ali o tempo todo, né? Igual eu disse para você, isso para mim, nossa. Eu acho que nesses 3 dias que a gente tem falado, hoje, quando eu tava preparando essas coisas aqui, que é simples, mas é um trem que me dói, assim, por dentro, sabe, Pamela? Me dá um nó na garganta de pensar quando isso vai acabar. Quando a gente vai poder pensar que os nossos filhos, as crianças ao nosso redor, estão se desenvolvendo sem nenhum trauma, sem ninguém adulto que está doente também psiquicamente e machucando eles, né? Porque isso da gente estar fazendo aqui, talvez a criança tá ali, né, vizinha da nossa casa sofrendo e a gente não sabe. Porque pode ser algo comum, que ele entenda que isso é algo comum, né? E, enfim, eu fico assim, né? Não é TPM, é tristeza mesmo, sabe? E eu queria que mais pessoas como você tivessem essa oportunidade de divulgar tanto, falar tanto, sabe, sobre o que está acontecendo, dizer, cuida, presta atenção, essa consequência não é só agora, ela vai vir para o resto da vida. Você sabe o quanto isso dói, eu sei o quanto isso dói. A gente vai aprendendo a conviver, mas não é que não deixa de doer, não é? Enfim, fala aí para eu me recuperar, por favor. Realmente é algo que, igual você falou, não é que você esqueceu que aquilo foi apagado da sua memória. É que você aprendeu como conviver com isso, como superar isso, né? Como você continuar a sua vida, sem Uhum. viver aquele sofrimento contínuo. Mas é algo assim que realmente eu acho que é muito difícil. E ainda mais porque aí você está contando casos que realmente a mãe ou o pai ou a tia ou alguém percebeu que havia algo de errado. E aí a Vivi, por exemplo, ela estava grávida, então foi esse o motivo da descoberta, né, do abuso, mas muitas e muitas e muitas e muitas crianças ninguém sabe, ninguém imagina, ninguém presta atenção nos sinais, nos detalhes.
Isso é muito mais triste, porque se você for olhar, é mínimo a quantidade de pessoas que ficam sabendo, que conta, que faz alguma coisa e ela vive com aquilo na vida dela. E aquela pessoa também marca a vida da criança. Eu digo por experiência própria, né? Eu tive problema com isso. Quando eu era criança, fui abusada, mas o que que aconteceu? Por muito tempo eu não falei, não contei, não, né? E na minha cabeça, às vezes eu colocava na minha cabeça assim, talvez isso seja algo da minha cabeça, eu só imaginei, não aconteceu. E eu comecei a conviver com aquilo. E durante o tempo, tive muitos problemas na minha vida, tive problema com álcool, com a minha sexualidade, eu tive problema com tudo, só que eu não falava. Até que, e essa pessoa, né, na qual tinha abusado sexualmente de mim, ela, tudo que ela falava me atingia. Tanto que eu me lembro, de uma frase que marcou muito a minha vida. Que eu comecei com 16 anos, comecei a fazer faculdade de pedagogia na Unir. E aí, essa pessoa pegou, estava na minha casa, né? Ninguém sabia, só percebia que eu tratava ela muito mal, eu não suportava. Essa era a minha maneira de demonstrar que alguma coisa estava acontecendo. E até os 12 anos, eu não tinha como me defender. Depois dos 12, eu aprendi, menino, e ninguém relava em mim mais. Mas só que assim, eu não tinha coragem de falar. Por quê? Porque às vezes na minha cabeça mesmo eu não acreditava. Como que eu vou contar algo que nem eu às vezes acredito, sabe? E, e eu me lembro que ele falou uma frase assim: você nunca vai ter uma faculdade, você vai limpar chão. Isso ficou tanto na minha mente que por muito tempo eu não conseguia concluir as coisas na minha vida. Eu não conseguia, eu não concluía nada. Eu começava, mas não concluía, começava, mas não concluía. Até que um dia eu cheguei na minha tia, cheguei primeiro na minha tia, contei pra minha tia o que tinha acontecido, e aí ela falou assim: olha, você precisa contar pra sua mãe. E aí eu fui, mas isso eu tinha 19 anos já era adulta. E contei pra minha mãe, e aí, o que que a minha mãe falou? Como eu não percebi, estava na minha cara. Por quê? Porque os sinais estavam ali. A todo tempo eu tentava passar um sinal, mas ela não conseguia perceber, porque a maioria Mas é não difícil. consegue. Ainda mais quando é alguém Exato. tão próximo da gente, sabe? Você pensa, não vai acontecer, porque é alguém próximo, alguém que tá ali e indiretamente ele tentava me tratar com carinho e atenção, essas coisas, mas eu não suportava ficar perto. E aí ficava aquela impressão, a Pamela é mal educada. A Pamela não sabe tratar as pessoas bem. E aí, o que que acontecia? Isso foi trazendo na minha vida muitas consequências, muitas coisas que Consequências. demorou muito para eu superar. E eu comecei a superar depois que eu consegui falar. Porque aí eu Falar. consegui perceber, não, realmente isso aconteceu, eu preciso entender, eu preciso superar, eu não posso carregar essa dor o resto da minha vida, sabe? Era algo que eu precisava resolver, independente dele, sabe? Era algo que eu precisava resolver em mim, comigo mesmo. E Tá? quando eu consegui falar, eu consegui resolver isso comigo, com a minha mãe, e assim, eu nunca culpei, sabe, a minha mãe, ninguém, porque eu dava sinal, mas eu não cheguei a falar, sabe? Mas assim, Uhum. parece que depois que eu falei, aquilo tirou um peso da minha consciência, tirou um É peso mais de cima de leve, mim, né? que realmente eu falei assim, não, calma. Eu preciso aprender a superar isso, eu preciso aprender a conviver com isso, porque senão a minha vida vai ficar parada, vai ficar estagnada naquela frase lá que ele disse que eu ia limpar chão. Sabe, não que limpar chão não seja algo Uhum. digno, mas naquela eu tinha passado numa universidade federal, eu tava me achando, tinha 16 anos, sabe? Falei, gente, acabei, vou sair do ensino médio, já vou entrar numa faculdade, que legal, meu Deus.
Gente, que felicidade! E ainda que na minha família, né, por parte da minha avó, eu era a única que estava entrando numa universidade, em universidade Na federal, faculdade. sabe? E eu falei, meu Deus, eu estava muito feliz com aquilo. E aquilo entrou na minha mente de uma maneira que eu não concluí, e eu não concluía nada na minha vida. Começava um relacionamento, não concluía, sabe? Era questão de meses. Dava alguns meses, eu já não queria mais. Eu não conseguia, sabe, realmente me envolver com alguém de uma maneira que, É. não, eu vou me envolver com essa pessoa, eu vou pensar no futuro com ela e tal. O que que eu fazia? Começava um relacionamento, no meio do relacionamento, eu achava que eu tinha que acrescentar, sabe? Tanto que a Uhum. única Sim. pessoa na minha vida que eu fui fiel foi com meu marido. Porque eu tinha namorado, pra mim não saciava, sabe? E tanto que Uhum. eu tinha relacionamento com um homem, aí não dava certo, aí eu tinha um relacionamento com uma mulher. Aí não dava certo, eu tinha relacionamento com um homem, e eu ficava nesse impasse, sabe? De não ter uma É. sexualidade firmada e E não sabe o que é concluía. engraçado, Pamela? Porque assim, você, enquanto vítima, você sempre vai achar que a culpa é sua. Então, assim, o problema É sou verdade. eu, né? Eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter sucesso, eu não vou conseguir concluir nada. E essa é uma consequência do abuso a longo prazo, porque essa vítima, ela se sente realmente culpada pelo que aconteceu e ela não se sente digna de dar continuidade. Infelizmente, não é só um ato de tocar do teu corpo. Ele consegue, o abuso consegue tocar a alma. Ele fica uma rachadura, literalmente, na alma, né? E assim, o fato da gente expor, eu sofri, eu passei por isso, e eu estou aqui, além de viva, eu tenho sonhos pela frente, eu consigo dizer hoje até mesmo é muito forte você assumir isso. E até mesmo você conseguir passar para outras pessoas que, assim, olha, a gente passa por isso e a gente dá conta. Né? Nós vamos dando conta uma coisa de cada vez, porque o nosso aparelho psíquico ele tem uma capacidade de resiliência incrível, que é de transformar dor em amor, dor em cor, mas depende desse movimento. Quando você decidiu, eu não vou deixar mais isso me definir, né? Eu não vou deixar com que isso me impeça de me relacionar, de seguir. Você está seguindo. E eu vejo que esse seguir é um dia de cada vez. Você todos os dias precisa se reinventar na sua dor. Você lida com fatos que não ficam esquecidos e daí você fica, por exemplo, você tem uma filha, você tem um filho, agora vem outra filha, e vem aquelas questões na cabeça que a gente acaba falando é paranoia, isso é paranoia. Mas vem Sim, criando essas paranoias porque, infelizmente, ficou uma marca psíquica, né? E para superar isso, é preciso muito de nós. Ninguém tem o poder de pegar e falar assim pra você: você tem que fazer isso e você vai fazer. Você só vai fazer quando você decide fazer, quando você escolhe continuar tentando, né? Tem crianças pequenas que falam pra mim: meu peito dói tanto, eu sinto uma dor aqui, sabe? Que são marcas físicas mesmo, né? E como você trabalha com uma criança isso? É mostrando as possibilidades daqui para frente, né? Como que você lida com o adulto, o quanto de adulto, né? Não sei você, mas o quanto de mulheres que eu recebi falando comigo, eu passei por isso também, Letícia, não é fácil, isso ainda me incomoda, eu não sei o que fazer, eu achava que isso não doía, mas isso ainda dói. E o que você fala? Você dá conta, porque a autorresponsabilidade é nossa, de dizer, você não vai mais permitir que isso aconteça porque você não tem mais 12 anos, você não tem mais 7 anos, né? Você hoje tem 30, eu, no caso, tenho 30, né? Você tem 30 e você vai dar conta. Porque sim. você tem como fazer essa diferença, né? Então, eu acho que assumir que existe uma dor é só o primeiro passo.
Assumir que existe uma dor. Porque daí dar conta dessa dor é o segundo, terceiro e talvez o passo diário que nós tenhamos que passar. Assumir essa dor diariamente e escolher guardar ela numa caixinha, sabe? Para que essa caixinha ela não seja a peça fundamental da nossa vida, mas algo que eu entendo que ela tá ali, guardadinha, e que eu vou lidar com ela um dia de cada vez, né? Então, eu acho que é muito forte tudo isso de você estar falando, mas ao mesmo tempo é incrível você ter coragem de falar, você conseguir compartilhar, para que outras pessoas possam dizer assim, se a Pamela que é a Pamela, porque acaba que tem uma representatividade, entendeu? Se a Pamela que é a Pamela passou por isso e tá aí hoje, eu posso também. Então, acho que essa é a sororidade que a gente precisa ter, né, diante desse contexto tão forte e imenso, que a gente nem imagina o quanto é imenso, né? E, enfim, e pode falar. Por muito tempo na minha vida, eu me perguntava e perguntava para Deus, por que que isso acontece? Por que que isso está acontecendo? Por quê? Porque assim, eu era uma criança, eu sempre fui, a minha idade era, tipo, eu tinha 15, mas tinha cabeça de 12, 10, né? E eu sempre fui assim, meninona e tal. E tanto que eu fui começar meu período menstrual com 13 anos. Demorei muito, eu não tinha peito. Eu era, sabe, o Você patinho tem feio da ainda, escola. amiga, peito? Não Você tem tinha. peito Fui agora? começar. Agora tem, né? Porque eu tô grávida, só por isso, amiga. Mas já falei com meus amigos, depois eu quero um silicone, mas tá bom. Então, mas assim, eu não tinha, eu não tinha corpo formado. E era algo assim que eu ficava, mas por que que isso está acontecendo? Qual que é o sentido, né? O que que eu tô fazendo e tal? Por muito tempo eu fiquei indignada realmente com Deus. Eu falava assim, mas por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Sabe? E hoje eu consigo ver que isso aconteceu, realmente, eu passei por aquela situação, mas hoje eu consigo tirar uma lição disso. Hoje eu posso chegar numa criança e falar assim: eu entendo a sua dor, eu sei o que você está passando e não vou deixar que isso aconteça com você. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. E você pode sim superar e conviver e ter uma vida muito boa, sabe? E eu peguei isso como algo que realmente Deus falou para mim, porque é algo que eu posso falar e as pessoas realmente podem ver. Não é uma coisa assim, a Pamela tá falando aí, mas ela não vive isso. Não, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa para cima e isso eu só tenho isso por quê? Porque eu aprendi a conviver com isso, eu consegui, né, colocar lá na caixinha que fica lá guardadinho. Tanto que hoje eu consigo falar sobre isso e não chorar. Mas um tempo atrás eu não conseguia, eu só chorava, 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 chorava. Começava a falar e começava a chorar. Mas hoje eu consigo, por quê? Porque eu aprendi a lidar com meus sentimentos, sabe? Com esse sentimento. Tem algumas coisas que eu ainda estou aprendendo, né? Porque o resto da sua vida você vai aprender a conviver com aquilo, sabe? Algumas situações no meu casamento, algumas palavras que eu ouço que remetem àquela situação que eu vivi. E aí eu tenho que fazer o quê? Não. Meu marido não é essa pessoa. Ele não tá falando isso com aquele sentido, sabe? E são coisas assim bobas, sabe? Uma palavra, um jeito que remete àquela situação que eu vivi. E aí eu preciso aprender, É o que aconteceu. entender que não é aquilo que está acontecendo de novo. Né? É uma outra situação, é uma outra história, sabe? Coisas mínimas, muito bobas, que a gente tem que aprender o resto da vida. Na verdade não é bobo, né, Pamela? Na verdade é algo que deveria ser simples, mas como tem um trauma diante disso, ele tem um outro significado,
né? Sim, isso. Enfim, deixa eu te mandar. Então, agora você quer saber a história da Ana? Faltou Quero. a Ana, né? Faltou a Vamos Ana. lá. Então, só tá a Ana, o João e a Vivi. Então, vamos lá. A Ana é a mais bonitinha, que eu acho. Por causa desse rostinho dela aqui, ó. Acho ela bonitinha. Então, vamos lá. Lê aí o que aconteceu com a Ana. Ana, 5 anos, estupro, contraiu HPV. Tá. Então, a gente tem aqui nossos bonequinhos, né? Reais. E a Ana é a última, né? E não menos consequência, assim, terrível, vamos pensar assim, né? Mas o que aconteceu? Eu não coloquei ali no papel, né, de quem que ela foi vítima de estupro, mas foi por um primo. E, e ela teve HPV e a mãe prestou atenção porque viu as feridinhas, né? HPV é uma doença sexualmente transmissível e uma criança de 5 anos não tem por que ter HPV, né? E o mais horrível disso é que esse primo praticava sexo anal com ela. Então, e a mãe percebeu essas feridinhas no bumbum. Então, assim, e esse foi um caso tão complicado porque, não que os outros não sejam, né? Mas enfim, porque dentro desse abuso que o primo praticou com essa criança de 5 anos, a gente percebeu que esse primo também tinha sido vítima de abuso, né? Então, assim, entende o quão complexo é isso, essa situação. E assim, é, ela era tão pequenininha, sabe? Uma menininha tão pequenininha. E assim, você expor uma criança dentro desse comportamento, o primeiro baque que dá é de você pensar assim, acabou, destruiu a vida dela. E realmente, né? O HPV é algo que não é só uma dor, uma doença, ela traz uma dor, um desconforto físico. E assim, eu lembro que na época ela tinha que passar um ácido nessas feridinhas e ela chorava muito, ela dizia, dói muito passar aquela pomada, queima muito. Então, é uma violência sexual, é uma violência física, é uma violência psicológica, né? E assim, o que para mim não é que eu me sinto melhor com isso, não. Mas sabe quando você consegue proporcionar para a criança assim esse espaço terapêutico mesmo, sabe? De ressignificar essa dor, de poder proporcionar para ela, eu pensando a longo prazo, como vai ser a vida dessa criança, que com 5 anos sofreu um abuso, um estupro, na verdade, conjunção carnal mesmo, contraiu uma doença sexualmente transmissível, e isso vai ficar pro resto da vida. A Pamela travou. Pamela, você tá travando. Tá, vou continuar falando. Você tá Então, travando pra mim também. sério? Que coisa. Então, enfim, vamos lá. Enfim, vamos lá, tá Então, dando pra assim, entender. vamos lá. O Então, pessoal tá dando pra entender aí, gente? Fala um ok se tá dando pra entender. se dá para entender, vai falando aí. Se não dá, a gente para e tenta ver o que tá acontecendo. Mas, assim, o que a Aninha, você que é um anjo, né? A Aninha é linda. Mas eu me sinto muito bem, assim, sabe, Pamela, de conseguir proporcionar esse espaço terapêutico onde essa criança consegue ressignificar a dor. E coisas, assim, tem pais que às vezes falam assim pra mim, nossa, mas lá em casa tem tanto brinquedo e aqui não tem nada de brinquedo. Ele gosta tanto de vir aqui. Não é o brinquedo, sabe? É estar ali. É pensar que daqui um pouco, por exemplo, uma criança de 5 anos, imagina como vai ser até mesmo a vida sexual dessa criança, né? Porque pode ser que o HPV vai e volte, ou pode ser que ele cure, né? Depende da imunidade dela. Então, assim, é tanta coisa, é tanta bagunça. E até esses dias, no dia do psicólogo, eu recebi uma figurinha que é muito isso que a gente faz, sabe?
uma pessoa falando, né, um barbante todo enrolado, e o psicólogo desenrolando esse barbante, tornando ele uma linha mais tênue. Então, eu me sinto muito feliz por conseguir, sabe, desenrolar barbantes. E eu acredito que pensarmos no quanto a violência é algo que fica uma marca. A gente está falando aqui tanto de criança e tudo mais, mas a maioria das pessoas que estão entrando em contato comigo, eu não sei com você, mas que entram em contato comigo, não são crianças, são mulheres que passaram por Sim. isso, sabe? São mulheres que dizem assim, olha, eu tenho dificuldade até hoje. Essa é uma dor para mim até hoje. Eu não consegui sequer casar, sabe? Eu não consigo ter um relacionamento estável. Todos os meus namorados eu penso que vai fazer o mesmo que fez comigo. Ou até mesmo esses dias uma mulher falou, ela nem é daqui de Vilhena. Eu achei isso, falei, nossa, que legal. Nem aqui ela mora e nem em Rondônia, né? Mas ela falou bem assim, tem 5 anos que eu tô casada e meu relacionamento com meu esposo é totalmente violento. Só que eu não consigo sair disso. Como eu faço para sair disso? Né? E a gente ficou conversando um pouco e daí ela falou assim, você atende online? Eu vou então marcar contigo. Vamos lá, né? Porque é preciso a gente romper, a primeira coisa, romper o pacto de silêncio de que não vamos nos calar e nem permitir que isso continue acontecendo. E o segundo passo, eu acredito, é você proporcionar esse ambiente onde esse sujeito que sofreu violência compreenda que ele tem um apoio, né? Que ele tem um momento que ele pode falar sobre que aquilo é uma dor e você poder dizer assim, tudo bem doer, tudo bem você ter um problema. O que não pode ficar tudo bem é você deixar essa dor tomar conta de você. Porque daí a gente morre em vida, a gente deixa de viver aquilo que pode ser vivido, né? Porque existe tanto João, tantas Vivi, tantas Anas por aí, e que a gente não sabe, né? Mas é preciso pensar o quanto isso que acontece seja uma coisa que você julga, igual você falou, são palavras bobas. Não é bobo, né? É sua Sim, para realidade, é o qualquer seu outra pessoa sofrimento. seria algo, para qualquer outra pessoa seria algo comum, algo que não faz efeito algum, né? Que remete, né, àquela Mas, situação. Sim. então, mas é isso. E a parte também mais interessante disso tudo que eu vejo é que a gente pode realmente ter possibilidades de ressignificar. Eu acredito que a maior consequência do abuso é você não ter possibilidade de ressignificar a sua dor. Então, é possível sim ressignificar a dor. É possível sim a gente conseguir se sentir melhor diante daquilo que hoje dói. Ele não vai doer para sempre. Eu tô aqui para o que precisar. Eu acredito que você também tem feito muito isso, de estar aqui para o que precisar. É estender a mão e dizer, conta aqui comigo, porque eu tô aqui, eu tô do teu lado, né? Existe uma rede de apoio movimentando-se o tempo todo. Eu sempre gosto de pensar que tudo que acontece hoje na nossa vida tem um porquê. A gente não entende, a gente às vezes. Esse filtro ficou bom. A gente às vezes não consegue, igual você falou, eu fiquei brava com Deus. É um movimento nosso normal de dor, né? Mas é possível sim a gente conseguir conviver, mas não deixar de desmerecer e de dar importância, porque a gente não sabe o quanto dói na vida do outro, né? Sim. Então, eu espero que todo mundo que está aqui tenha gostado, né? Desculpa aí a sensibilidade, mas hoje eu estou um pouco mais sensível mesmo. E, e é isso, Pamela. A gente combinou de dar uma encerrada com um tempinho ainda para a gente falar, né? Então eu vou Sim. encerrando eu falando aqui. E
peço dicas para os nossos internautas e espectadores de outros temas que possamos falar, né? Tá muito brilhando aqui na minha mente um temazinho, daqui a pouco a gente conversa para ver se rola para você também. Não para a gente fugir tanto do abuso, mas é que é um tipo que eu acho que tá gritando aqui. Depois a gente conversa no nosso em off, tá bom? Mas obrigada mais uma vez por estar aqui no seu bate-canal, nesse bate-horário tão especial. Para todo mundo que está aqui, Aninha, te amo, quero te ver também. Então, um beijo para todo mundo. A Mônica está aqui também, enfim. A doutora Renilda, que linda doutora, né? Tão importante também no trabalho na OAB Mulher, gente. Olha que lindo, OAB Social. Enfim, um beijo para todo mundo. E é isso, Pamela. Obrigada mais uma vez. Também quero agradecer todo mundo que tá aí, né? Realmente, é um tempo, uma hora, em uma hora a gente pode fazer muita coisa. A gente pode estar com os nossos filhos, a gente pode sair com o marido, a gente pode fazer muita coisa. Pode assistir uma série, pode fazer muitas coisas. Mas eu acho que o melhor tempo é que você parar para realmente aprender e entender que as coisas acontecem realmente e pode chegar a você conhecer vivis que chega a uma gestação, pode ter crianças que fiquem perto de você, que chegue ao ponto de alguma doença, né? Então, que nós sejamos essa pessoa que percebe lá no início que algo de errado está acontecendo, sabe? Porque eu vejo muita diferença, realmente, de verdade, de pessoas que sofreu um abuso sexual, uma vez aconteceu, e de pessoas que teve uma sequência de anos, né? Tem pessoas que sofrem anos com isso e ninguém percebe, ninguém vê. E essa pessoa acha que, ou acha que tá normal, ou acha que é coisa da cabeça dela, que é o que acontecia comigo, que era coisa na minha cabeça, era imaginação minha, e sabe, coisas assim que, se alguém perceber algo de errado está com essa criança, precisamos descobrir o que é. Eu acho que evita muito sofrimento, evita muitas consequências dolorosas na vida adulta da criança, na adolescência dela e tanto na vida como criança, né? Porque pode trazer uma gestação, pode trazer uma doença e pode trazer traumas que ela leva para o resto da vida. Então, eu quero agradecer cada um que está aí presente, dizer que, gente, eu estou muito apaixonada de realmente poder falar sobre isso, porque era algo que eu sentia que precisava ser dito, só que eu ainda não tinha tido essa coragem e eu acho que é um tempo oportuno. Eu creio que nada acontece fora do projeto de Deus. E eu acho que realmente a pessoa que está aqui nessa live, ela precisa ouvir isso. Ela vai poder ajudar alguém, que seja um vizinho, que seja um sobrinho, que seja um filho. E ela vai poder ajudar alguém. Ou então até quando tiver na fase adulta, igual a Aninha que está aí, eu sei que ela pode ajudar, sabe? E eu quero agradecer a vocês. Fiquem de olhos abertos, não se calem, por favor. Não se calem, porque essas crianças precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir amadas, elas precisam entender que alguém acredita nela, sabe? Isso é fundamental. E eu quero agradecer a doutora Letícia, que eu tenho uma paixão por ela, quem sabe, quem me conhece sabe. Muitas pessoas já me perguntaram, você conhece alguma psicóloga? Pera aí que eu vou te passar o nome da doutora Letícia, que ela é a melhor. Né? Eu, quando fazia minhas sessões, eu às vezes sonhava que deixava de ir para a sessão, chorava, porque eu gostava muito de estar, né? E é um prazer enorme ter você aqui. E dê opiniões para as próximas lives. Não vamos deixar essa rotina, vamos criar uma rotina de aprendizado, não só em relação às crianças, mas tem tantos temas aí que a gente precisa falar, tantos temas que ninguém fala,
todo mundo fica calado e coloca um pano em cima. Ai, gente, não está acontecendo. E realmente está acontecendo, precisa ser falado e a gente tá aí para falar mesmo. Então, se você tiver algum tema, manda aí pra gente, pra mim, pra doutora Letícia. Segunda-feira que vem a gente vai estar aí de novo. E ou no sábado ou no domingo eu lanço lá qual que é o tema da semana. E se vocês puderem compartilhar para que mais pessoas vejam a nossa live e aprendam. E aí eu vou deixar a live salva também. Se você perdeu alguma coisa e quiser assistir de novo, não perde tempo e isso aí. Fala igual a blogueirinha. Se inscreve Beijo, no canal, gente. curte, compartilha, ativa o sininho. Ai, gente. Tá bom. Beijo, gente. Obrigado, todo mundo. Segunda-feira que vem, no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário e com as mesmas bate-lindas. Isso aí. Tchau. Tchau, gente. Beijo.